E a mensagem dessa noite é para aqueles vasos quebrados. É para vasos que estão sendo formados na mão do oleiro. Para pessoas que às vezes acham que já são vasos, porém, barro, somente o barro sem ser tratado, não é vaso. Em formato de vaso, se parece com vaso, mas se não passar pelo tratamento, não é vaso. Ninguém o utilizará. Convido você a abrir a sua Bíblia, ou o seu aplicativo com a Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias é um grande profeta da Bíblia, enquanto você acha aí, Jeremias é um homem que dedicou a sua vida a ser um mensageiro de Deus. E quando você começa a ler o livro de Jeremias, já no capítulo 1, você vê que Deus chama Jeremias e Jeremias vai dizer uma coisa para Deus: Senhor, eu ainda sou um menino, eu sou muito jovem, eu sou muito novo. Jeremias diz isso para Deus. Porém, diz Deus para Jeremias: aonde eu te mandar, você irá. As palavras que eu colocar na tua boca, você dirá, porque eu te darei poder. Aonde quer que você anuncie, eu estarei com você. Então Jeremias tinha a promessa de um Deus que, mesmo sendo um jovem, um menino, Deus falaria por ele. E ele é um vaso escolhido, separado por Deus. E Deus vai dizer: eu o separei desde o ventre da minha mãe. Assim começa o livro de Jeremias. E Jeremias vai ter um ministério desafiador. E no capítulo 18, o verso 1 vai dizer o seguinte, vamos ler até o 4. Leio na NVI, Nova Versão Internacional. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Deus tem alguns processos, e nós também. E pensando no processo semanal, amanhã é segunda-feira. Para aqueles que são mais organizados e fazem planejamentos, você já tem planejado como será o dia de amanhã. Bem-vindo à segunda-feira. Mas se você não fizer todo o processo daquilo que você planejou, se você furar o processo, nós teremos algumas dificuldades na vida. Algumas pessoas, você olha para a vida delas, são pessoas que até têm um bem, uma posição boa financeira, ela tem condições de levar uma vida organizada, porém os seus processos estão sendo quebrados e parece que no final dessa sua jornada, ou você olha para a vida do indivíduo, nada ele constrói porque ele não tem feito os processos no tempo certo. Se você sentar com um agricultor e dizer assim para ele, olha, vamos plantar, ele vai dizer para você em que época é melhor para se plantar, que tipo de grão você quer plantar, qual é o tipo de solo, porque existe um processo para ser preparado o solo, para que se coloque a semente, para que isso gere os frutos. Se o processo não for obedecido, não tem frutos no final. A melhor semente que você pode arrumar, se o solo não for propício, ou se o tempo, a época for outra, que não é para aquele fruto germine, não acontecerá. E você pode ter o melhor terreno, mas se você não tiver boas sementes, ou plantá-la num período errado, você vai entender que o processo não vai funcionar. Por quê? Porque existem processos na vida. E Deus vai mostrar para Jeremias que na vida dele, Deus tinha processos a serem cumpridos na sua vida. E eu quero dizer para você essa noite, Deus tem processos na sua vida que você deve respeitá-lo. E muitas pessoas, no meio do processo, elas desistem. Não têm paciência. O tempo cronológico, chamado cronos no grego, é o tempo de relógio, está passando o tempo, mas o tempo de Deus, chamado de kairos, é o tempo oportuno, o tempo exato, o tempo que Deus agirá. É o tempo de Deus. E nós temos que entender, como cristãos, depender desse tempo de Deus. Mas para que isso aconteça e para que isso floresça, para que bênçãos cheguem na sua vida, há um processo a ser seguido. E na vida de Jeremias, mesmo sendo chamado por Deus, dizendo assim, eu te escolhi do ventre da sua mãe,
Você terá que ter processos na vida, Jeremias. Porque agora Deus olha para Jeremias e ele não o chama para dialogar. Deus não tem promessa para Jeremias no momento que ele estava dentro da sua casa. Deus diz, saia daí, vai até lá na olaria, vá na casa do oleiro, lá eu falarei com você. Igreja é olaria. Aqui se molda também. Para a vida profissional sua ou de estudos, você passa por processos. Não tem médico antes de 6, 7 anos de estudo, de faculdade, residência. É um processo. Quer ser um advogado? Processo. Faculdade. OAB. Processos. Independente do que você faça na vida, nesse mundo imediatista, nem tudo é imediato. E algumas coisas você terá que esperar um tempo. Você que trabalha com madeira, Alessa, não é qualquer madeira. E tem que saber o tempo da cura da madeira, quando ela estará pronta para que ele seja manuseado, para que ele possa fazer o seu trabalho. Tudo na vida leva um tempo, leva um processo. São coisas que Deus vai colocando na nossa vida e temos que entender no nosso dia a dia que Deus também na vida espiritual, algumas coisas devem ser muito respeitadas. Eu quero te dizer uma coisa, se você ainda não floresceu, seja no evangelho, na igreja, se você tem desejos de fazer coisas na igreja, talvez você ainda é um barro que está sendo moldado, ainda não é vaso. Porque o vaso, para que ele seja colocado flores dentro, terra dentro, para que ele floresça árvores dentro, ele tem que estar rígido, tratado. Não se coloca nada no recipiente quando o barro é novo, quando o barro é mole. Se você colocar coisas dentro, ele vai impregnar, ele vai entrar. E Deus não quer impregnar a tua vida com coisas, amigo. Deus quer te usar no momento que você estiver purificado e tratado pelo fogo. Jeremias chega na casa do oleiro. Porém, Deus não diz nada. Mas o que ele vê? Ele vê o oleiro tratando o barro, formando ali um formato de vaso, mas ele diz que de repente o vaso ele se desfez na mão do oleiro. Quem se desfez foi o barro, não o oleiro. Sabe, Deus tem tanta coisa para dizer para a gente. A maneira que ele está falando com Jeremias é uma maneira muito pedagógica. Talvez em palavras Jeremias não entenderia Deus, e Deus gostaria que Jeremias estivesse lá na olaria, para ele entender, porque o texto vai continuar e Deus vai dizer, você acha que eu não posso fazer com o meu povo o que o oleiro faz com o barro? Você acha que eu não posso moldá-lo da maneira que eu quero? Porém, Deus está dizendo assim, por vocês não aceitarem ser moldados por mim, como o oleiro faz com o barro, cairá sobre vocês muitas coisas pela desobediência de vocês. Promessa tem para quem é obediente a Deus. Promessa de ser vaso tem para aquele que respeita os processos de Deus. E quando Deus olha para Jeremias, agora ele já não é mais tão jovem, mas eu quero te dizer uma coisa para você, independente da tua idade, Deus pode te usar e muito. Porque o processo é do oleiro, não é do barro. Nós só seremos moldados por Deus, usados por Deus, quando aceitarmos que é nas mãos do oleiro que eu vou conseguir ser formado. Tem muita gente que ora por tempo, por algumas coisas, para que aconteça, mas amigo, se você não se colocar na mão do oleiro, não tem como fazer isso. Eu não posso quebrar o processo, porque alguns, eles pedem algumas bênçãos e quando vem a primeira, ele sai do processo. Ele ainda está no processo de molde, ele ainda não está pronto. Deus ainda está trabalhando na vida, mas a pessoa acha que conquistou aquilo que ela precisava e sai da igreja, e sai dos caminhos de Deus. Ah não, agora já está tudo resolvido. E Deus ainda está tratando, e aí o barro mole lá fora, na vida, ele vai apanhar muito. Ele vai pegar muita forma. As coisas da vida vão começar a moldá-lo de maneira diferente, não no propósito do oleiro, porque quem está dizendo, olha, você será bênção nas minhas mãos, é Deus. Longe de Deus não tem como ser moldado como um bom vaso. E saiba de uma coisa, o vaso quando está nesse processo, agora ele não vai mais para o fogo para que ele fique mole e seja remoldado. O vaso nesse processo já terminado, ele só quebra.
Mas como a música que o Gabriel disse, feliz é aquele que entendeu isso, que passou pelo sofrimento, porque os cacos Deus junta. A palavra junta ou ajunta está certa as duas. Se Deus vai juntar ou ajuntar, fique tranquilo. Mas uma coisa é certa, Deus fará uma novidade aí. Porém, é muito mais fácil colocar a nossa vida, toda ela, diante de Deus, para que ela seja moldada dia a dia nos propósitos desse Deus. Não abra teu negócio sem consultar a Deus. Porque alguns vão dizer assim, Senhor Deus, tem orado tanto, esse local seria tão bom para minha empresa, esse local seria tão bom para minha loja. Senhor, aqui seria uma bênção essa cidade. E alguns encerram o processo, saem da cidade que não deveriam sair. Abre sua empresa no lugar que não era para ter aberto. Deixa relacionamentos no momento que não era para ser deixado. Arruma relacionamentos no momento que Deus está dizendo não é esse relacionamento para você. O processo ainda está em andamento e muitas pessoas deixam e se tornam ansiosos e querem tomar a frente do oleiro. Enquanto Deus está dizendo, calma, ainda não é esse lugar, não é nesse ponto que você abrirá. Aí você não terá sucesso. Tenha paciência. Porque o oleiro, quando Jeremias olhou para o oleiro, ele entendeu o oleiro, ele estava ali com o barro se desfez na sua mão. Mas a Bíblia diz que ele remodelou um novo vaso. E aí o versículo 4 termina assim, segundo a sua vontade. Segundo o oleiro quis, ele formatou o vaso, ele deu forma para ele. Não adianta brigar com Deus, você desejar coisas que Deus está dizendo, não é para você. Não é esse formato que eu quero para a tua vida. Não insista em coisas que Deus já disse, não é para a tua vida, eu estou te modelando, tenha paciência. E sabe aonde é que as pessoas mais deixam os caminhos do processo de se tornar um vaso valioso? É porque depois que o oleiro termina de dar a forma para o vaso vai para o forno. E é no forno que o vaso está só. É no tempo onde o oleiro não está, o vaso está sozinho dentro do forno, em alta temperatura. E outra, tem outros vasos junto com ele. E aqueles que deixam o caminho no tempo de cura do forno, na ausência do oleiro, aqueles que não têm a paciência de se tornar agora um barro rígido, deixam o processo. E sabe o que é a tristeza? É ele olhar para aquele vaso que estava do seu lado, com as mesmas condições, e a pessoa tem avançado na vida, tem conquistado muitas coisas, tem sido uma bênção na vida de pessoas. Mas para esse que abandonou o caminho, ele olha para tudo isso e diz, olha, era para eu estar lá. Mas o que aconteceu? Não teve a paciência de ser tratado pelo fogo, pela ausência, pelo silêncio, porque alguns vão dizer, Deus não fala. E Deus, quando fala com Jeremias, ele está trazendo ali uma metáfora para que Jeremias entendesse. Talvez a palavra, somente de ouvir, não resolveria. Para alguns, meia palavra lida na Bíblia, ele já entenderá, o Espírito Santo já age. Para outros, ele precisa ver para crer, como Tomé. Outros, ele precisa de mais respostas de Deus. Cada um tem um processo diante de Deus, mas Deus vai tratar cada um segundo a vontade dele. Não é o mesmo forno, a mesma intensidade de fogo, nem o mesmo tempo dentro desse forno que vai resolver a situação para todos. Cada um terá um tempo diferente na vida. Então não olhe para as pessoas que você se compara. A comparação, ela é um fato na vida do ser humano. Ele olha para as pessoas, aquele tem, esse não tem, esse tal, por que está assim, por que dele deu certo, por que o meu não. Dê conta da sua vida com Deus, querido. Esse tratamento do oleiro é individual, vaso por vaso, moldados nas mãos de Deus. Vaso por vaso, Deus está dizendo, eu posso transformar essa nação de Israel numa grande nação. Mas vocês me abandonaram. A igreja central pode ser uma bênção para essa comunidade. Mas alguns abandonam no meio do caminho, do processo. E ele não vai parar em forno algum. Basta um tempo de ausência, daquele sentimento de ausência, porque Deus não estará ausente. Deus está trabalhando em outros vasos também, não tem só a sua vida para que Deus cuide.
não tem só os seus pedidos para ser atendido. E graças a Deus que Ele nos dá tudo aquilo que a gente pede para Ele. Porque a vontade é do oleiro. Quando eu entendo isso, quando eu tenho comunhão com Deus, quando a gente entende que Deus nos escolheu e colocamos a nossa vida na mão de Deus, nós estamos abertos para dizer assim para Deus: faça da minha vida aquilo que o Senhor quiser. Me coloque aonde o Senhor achar que eu caiba. Traga pessoas na minha vida que farão a diferença e que eu conseguirei, Senhor Deus, lidar, mas a vontade é tua. Ontem uma irmã, ela me fez um pedido. E ela disse: olha, tem um casal de amigos e eu precisaria muito que você falasse com eles. E ela me contou toda a situação. E eu fui muito sincero em dizer: olha, não sou eu. Não sou eu, não tenho preparo para isso. Não consigo te ajudar. É orar, eu posso orar e muito com você. E com eles. É ir lá para orar, eu posso ir orar com eles. Mas eu creio que somente ir lá para orar, você mesmo pode fazê-lo. Mas o que você tem me pedido não cabe dentro das minhas mãos, não sou eu. Não consigo. Nós precisamos ter essa maturidade e entender que o processo ainda não está terminado. Esse ano estou indo pela glória de Deus, para o 4º ano em psicologia. Não é psicólogo. É estudante de psicologia. Não posso lidar com as pessoas ainda. Não está pronto. É processo. Entende que muitas vezes na tua vida, alguns vão dizer assim, e para a gente que é como é obreiro bíblico da igreja e tem trabalhado muito com as pessoas, e a gente vê que muitas pessoas falam: Marcos, olha, me fizeram isso, me perguntaram, e você não precisa dar conta de tudo, fique tranquilo. Deus não espera que você saiba toda a Bíblia. Porque o saber, deixa eu te dizer uma coisa, somente saber não quer dizer que a minha vida seja da maneira que eu tenho falado. Um dia Jesus, no Evangelho de Lucas, ele está dizendo para o povo assim: olha, olhem para os fariseus. Façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Tinham o conhecimento, mas fazia tudo errado. Não basta você ter somente amor e paixão por alguma coisa. Não basta você amar somente o Evangelho. Tem que ter um preparo. E Deus sabe o preparo de cada um. Uma coisa eu combino com Deus e sempre pedi a Deus: Senhor Deus, nessa nossa missão e função de estudar a Bíblia com as pessoas, auxiliar os pastores aqui na igreja, eu digo: Senhor Deus, não deixe que seu nome seja colocado em dúvida algum dia. Coloque diante de mim pessoas que eu conseguirei dialogar, conversar, falar sobre a tua palavra, mas que nunca fique dúvida, que nunca o seu nome seja questionado a ponto de ele ser ridicularizado. Porque eu sei até onde é o meu conhecimento e que tipo de campo que eu posso entrar. Algumas pessoas eu não vou dar conta. E eu peço isso para Deus: olha, Senhor Deus, então se eu estou lá e se apareceu uma pessoa, de uma coisa eu tenho certeza: se Deus colocou essa pessoa na minha mão, é porque está tudo certo, está tudo tranquilo. Por quê? Porque a sabedoria vem dele. A sabedoria do oleiro. O tratamento é dele. Então, quando a gente consegue viver uma vida em comunhão com Deus, você vai entendendo muitas coisas na sua vida e muitos processos que precisam ser respeitados. Está tudo certo você dizer não ainda. Não posso te ajudar nesse momento. Olha, está fora da minha alçada. O não é sempre bem-vindo. Não fique sofrendo por não saber dizer não às pessoas. A pessoa que não sabe dizer não, ela vai receber uma carga tão grande na vida, vai carregar tanto fardo que não precisaria ter carregado. Porque bastaria ter dito para a pessoa: olha, não consigo, me desculpe. E está tudo bem. Está tudo certo, você ainda é ser humano. Você ainda é vaso em transformação. Você ainda não está curado e tratado. Agora, quando você olha para a palavra de Deus e vê os discípulos chamados por Cristo, todos aqueles homens ficaram 3 anos e meio com Cristo ali em Jerusalém, aprendendo e fazendo as coisas. Porém, o que Jesus diz a hora que ele sobe? Olha, uma coisa eu vou pedir a vocês: permaneçam em Jerusalém.
Vocês ainda não estão prontos, porque um dia vocês receberão poder que virá dos céus. Mas enquanto a promessa do Espírito Santo não chegar, permaneçam em Jerusalém. Vocês ainda não estão prontos sem o Espírito Santo. E sabe o que a Bíblia diz nos evangelhos? Que eles voltaram para Jerusalém, cantando, dando louvores e permanecendo em oração, até o dia da promessa, até que aquele dia chegasse, o tempo de espera. Eles esperaram louvando a Deus e agradecendo a Deus, engrandecendo o seu nome. Saiba esperar o tempo de Deus. Não se queixe por qualquer coisa no tempo de Deus. No processo do forno, da separação do oleiro, você precisa ter paciência e saber que Deus coloca coisas na sua vida e Deus tira coisas da sua vida, mas Deus está lapidando, está polindo, está tratando. Então aceite a sua vida como ela está. Isso não quer dizer que você permaneça da maneira que você está. Porque quando Deus começa a trabalhar e transformar a sua vida, fique tranquilo, questão de tempo, mas saiba esperar o tempo. Agradeça a Deus todos os dias pelas oportunidades que Ele te dá na vida. Que grande oportunidade estarmos aqui hoje, nessa noite, sentados juntos, compartilhando a palavra de Deus. Isso é um privilégio de Deus. Eu não sei como está a sua vida. Se você já é um vaso formado, se você é um vaso no forno ou se ainda é somente barro sendo lapidado, não sei que momento você está na vida. Mas uma coisa é certa, aprenda a esperar o tempo de Deus. Quando insistimos em coisas que não fará parte dos planos de Deus, você logo entenderá. A verdade, muitas pessoas perguntam isso para mim, e perguntam mesmo. Olha, Marcos, eu passei por uma situação assim, você acha que é de Deus? A minha primeira resposta, olha, quando Deus colocar a mão na tua vida, essa dúvida nunca existirá. Não há um profeta sequer na Bíblia, uma pessoa usada por Deus que teve dúvida de quem era o Senhor. Quando Deus se manifestar na tua vida e te der uma resposta, você não terá dúvida se é sim ou não. Ou é sim ou é não. Por isso que a Bíblia vai dizer, ou é sim, sim ou não, não. O que passar disso é do maligno. Aquele que está próximo de Deus terá certeza sempre de que a resposta foi de Deus. Quando surge a dúvida, me desculpe, a dúvida não pertence ao coração de Deus. Quem coloca a dúvida no coração do ser humano é Satanás. Desde o início, desde a queda, desde o primeiro pecado, Satanás coloca a dúvida no coração do ser humano. A dúvida não pertence a Deus. A pessoa que ora, a pessoa que tem uma vida amarrada com Deus, ela vai ter certeza das suas escolhas. Por quê? Porque Deus dirá. E isso não é fantasia da minha cabeça, isso é promessa bíblica. Aqueles homens, e agora isso não quer dizer que as coisas aconteçam como se fosse uma varinha de condão, como se fosse um conto de fadas que você quer viver uma vida que a Bíblia nunca prometeu. Quando eu digo que a tua vida será junto com Deus e juntamente com Ele e escolhendo com Ele, isso não quer dizer que as tuas escolhas, ela não te leve para alguns caminhos que às vezes serão espinhosos. Já começa a ser espinhoso ao momento que você se expressa como cristão. Já começa aí. Nessa sociedade que vivemos hoje, cada vez mais você dizer eu sou cristão, cada vez mais exige mais de você. Se manter firme naquilo que a Bíblia coloca como princípios, naquilo que a Bíblia coloca a vontade de Deus. Querido, esta noite só quero te dizer uma coisa. Deixe ser usado pelo oleiro. Independente da fase de vida que você passa, o que já passou. Outra coisa, a tua vida passada, ela passou. Olhe daqui para frente. Tanto as suas glórias, suas conquistas se foram, passou. Talvez eu não conquiste mais. Sim, mas naquele momento, com a sua idade, com aquelas pessoas, naquele ambiente, naquele contexto de vida, foi bênção, foi glória, amém por isso, mas foi naquele tempo. Enxergue a tua vida hoje. É muito difícil nós olharmos para a nossa vida e fazermos uma autorreflexão. Da vida de todos sabemos tudo. E temos soluções para todo mundo. Como se fosse um balcão, nós temos soluções para problemas de todos.
Ah, se ele tivesse feito isso, ah, se fosse assim. E para a tua vida você tem todas as respostas? E se você tem, por que não o faz? Entende? Como temos muitas coisas para lidar na nossa vida, não temos tempo para lidar com a vida da pessoa alheia, a não ser que ela te peça ajuda um dia. Se ela chegar até você e falar, você me ajuda, ajude. Mas respeite também as pessoas e o seu tempo. E talvez aquilo que para você é algo tão simples, para algumas pessoas é sofrimento. E é sofrimento. E respeite os sofrimentos do outro. É ele que passa. A tua vida nas mãos de Deus é você que sabe. Até onde você já foi com Deus, é você que sabe. Mas até onde você resiste a Deus, também é você que sabe. Os discípulos, quando nós começamos com Jeremias, sim. Mas vou terminar com os discípulos. Porque quando você olha para a vida desses discípulos que andaram com Jesus, quando chegou o dia da promessa que o vaso seria cheio e derramado o azeite do Espírito Santo na vida deles, eles fizeram coisas extraordinárias. Eles esperaram em Jerusalém, ficaram ali orando, ficaram ali louvando o nome de Deus. Então veio o dia, a descida do Espírito Santo sobre eles. E o vaso, agora depois de pronto e modelado por Deus, agora ele está pronto para receber as bênçãos e o Espírito Santo na vida daqueles homens. E aí você olha o contexto, principalmente da vida de Pedro, esse vaso sendo moldado por Jesus, impetuoso, aquele que fere o soldado no Getsêmani, aquele que nega Cristo por 3 vezes, quando recebe o Espírito Santo, ele vai adiante do povo, e no sermão dele de Atos 2, 3.000 pessoas naquele dia foram levadas ao batismo. Porque foi um vaso colocado nas mãos de Deus, se permitiu esperar o tempo, e quando ele recebeu a promessa do Espírito Santo, então Deus atuou de maneira extraordinária na vida desses homens. E talvez Deus não tenha feito coisas extraordinárias na minha vida, porque eu tenho como vaso sendo um pouco rebelde. Ou talvez acho que sou vaso e ainda sou barro mole nas mãos do oleiro. O amor de Deus, quando pega o barro na mão, que bênção que é assim. Ele modela, mas se o vaso se quebra, se o vaso se desmancha, ele remolda. O melhor processo é você entender que você ainda não é um vaso pronto. Ainda dá tempo de modelar, porque alguns são vasos rígidos e duros. E algumas pessoas que não entendem por amor, por carinho, por palavra, passarão pela quebra, pelo trinco, pelo racho, e as cicatrizes ficarão na vida. Mas isso não quer dizer que você pode ser um vaso remontado por Deus. Amém, porque Deus trabalha assim em nossa vida. Eu não sei o quanto você olha para esse contexto nosso de vida. Não sei o quanto você é ligado no nosso contexto social ou as coisas do mundo. Mas quanto tempo mais eu vou esperar para tomar uma decisão para me colocar nas mãos do oleiro? Quanto tempo mais eu vou deixar de confiar em Deus e colocar os meus planos de acordo com a sua vontade? Quanto tempo mais eu vou ter prazer no pecado e não querer mudar minhas atitudes? Quanto tempo mais assistirei coisas que não agradam a Deus? Quanto tempo mais as minhas amizades que não agradam a Deus permanecerão na minha vida? Onde a Bíblia diz, não, nem se assente na roda desses. Quanto mais eu insistirei com pessoas na vida que pensam muito diferente do cristianismo? Até quando eu vou insistir nisso? Até quando eu vou olhar para o sábado não sendo um dia especial na minha vida? Até quando eu vou deixar de cumprir as promessas daquele que é obediente? Porque a Bíblia ela tem uma promessa e a promessa é linda, mas é só para aquele que é obediente a Deus. Isso é muito claro nas linhas da Bíblia. A salvação é para todos, vírgula, que forem obedientes. Alcançou a todos, porém, ser obediente é a nossa parte agora. Olhar para a lei de Deus, entender o contexto que ela foi escrita. E até hoje, agora Paulo vai dizer que ela está escrita também nos nossos corações. Se você não escreveu o amor de Deus no seu coração, talvez teu coração tenha feito escolhas. E sabe que a Bíblia fala sobre o coração do homem? Enganoso é o coração do homem.
Maldito o homem que confia nesse caminho de acreditar que o seu coração é o dono da razão. Peça humildade para Deus para entender assim, olha, eu só sou um pecador, um pedaço de barro nas mãos do oleiro. Mas peça hoje para Deus, Senhor Deus, modele a minha vida. Construa novamente. Essa não foi a primeira vez que Deus falou dessa maneira com Jeremias. No capítulo 13, Deus diz, Jeremias, compra um cinto de cetim. Coloque esse cinto na cintura agora, até que eu mande tirar. E ele comprou um cinto novo de cetim, belo. Até que um dia o Senhor se manifestou e disse, agora você tira esse cinto e enterre ele numa fenda. E deixe ele lá até eu dizer para você ir lá tirá-lo. E se passou um tempo, Deus se manifesta e diz, Jeremias, vai lá e pegue o cinto agora. Jeremias chegou lá, o cinto estava podre, desfeito. E mais uma vez, pela maneira didática de Deus, ele vai dizer, você está entendendo o que é esse povo de Israel? Enquanto ele estava na cintura, como o homem que usa na cintura, ele é novo, bonito, tem a sua função. Mas vocês enterraram as minhas verdades. Então, a Bíblia está recheada de exemplos, queridos, de homens e mulheres que escolheram aceitar a vontade de Deus. A mensagem dessa noite é, saia daqui como um vaso que soube fazer uma escolha. Sobre um vaso que, se estiver no forno nesse momento, aguarde em silêncio. Louve a Deus por isso. Feliz é aquele que entendeu o sofrimento, que Deus juntou os cacos e modelou de novo. Feliz é o homem que abandonou o pecado para viver uma vida, nem que seja mais difícil, com Cristo Jesus. Os discípulos não tiveram vida fácil com Cristo Jesus. Muito menos Paulo, um dos maiores evangelistas. Vida difícil de Paulo, porém fiel. A ponto de dizer, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha o nível de entrega desse homem. Mas Paulo, ele diz, olha, uma coisa eu faço. Eu sigo em frente. Deixando as coisas que para trás ficam, eu olho aonde? No alvo. Paulo tinha uma esperança. Daqui para trás, se eu não fui um bom vaso, ou se eu não fui um bom barro ainda, não me coloquei nas mãos de Deus, deixe para trás. Olhe para a promessa. Não olhe para a tua questão social, não olhe para a tua renda, não olhe para como você tem sofrido, não olhe para essas coisas. Olhe para o céu. Olhe para a promessa. Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, vai dizer que todos aqueles morreram sem alcançar a promessa, mas dignos de fé. Não alcançaram a promessa, Jesus não voltou para eles, mas viveram como? Com fé. Por isso que lá estão relatados a maneira que eles viveram, a dependência de Deus e a fé que eles atribuíram e conheceram a Deus de verdade. Deus abençoe muito sua vida. Que essa semana seja uma semana abençoada na tua vida. Se permita ser modelado por Deus. Se permita colocar o coração nas mãos dele e experimente a vitória em Cristo. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram pareciam ter caído no vazio, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei.
é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Tão longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saída, na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou resiste à tentação, é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é só em Deus. Cante junto comigo. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pecados